A inflação é o grande gatilho de tudo na economia. Inflação nada mais é que o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, existe, por exemplo, no Brasil, um índice de inflação chamado IPCA. Ele é o índice oficial da inflação no Brasil. Então, você pode ver que todo mês você vai ver, o IPCA do mês passado foi tanto, o IPCA foi tanto, foi tanto. Por quê? O IPCA ele é o índice de inflação oficial do Brasil. Ou seja, é feito um cálculo, existe uma cesta de produtos que famílias que moram nas principais regiões metropolitanas do Brasil, que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, existe uma cesta de produtos que elas consomem. E elas gastam tanto por cento do seu dinheiro com combustível, tanto por cento com energia, tanto por cento com alimentos e assim por diante. E por meio dessa cesta de produtos, o IBGE ele vai às ruas e vai ver os preços das coisas e ele faz esse cálculo de qual que foi a inflação. Então é lógico, a sua inflação vai ser diferente da inflação média, vai ser diferente da minha inflação e assim por diante. O que se busca é calcular um aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. E quando a gente pensa, poxa, mas aumentar de preço é ruim, né? Não necessariamente. As coisas aumentarem de preço num ritmo vagaroso é bom, é positivo. Significa que os preços não estão descontrolados e a economia está crescendo. Porque se os preços estão subindo, significa que existe mais procura, que existe um certo aquecimento na economia. Então é bom. O que não pode é uma alta muito grande. Então tem que subir. Os preços têm que subir. Só que o salário tem que subir junto. Se o preço sobe, o salário não sobe junto, como é o que está acontecendo agora, existe um problema, que a gente já vai falar sobre isso aqui. Então, a inflação de preços, o aumento de preços, faz com que a moeda seja desvalorizada. E aqui tem um grande problema, tá? Qual é o cenário atual? Qual é o cenário que a gente vê no Brasil hoje? A gente vê a nossa inflação, que há pouco tempo estava em 11,89%, nos últimos 12 meses, agora teve uma pequena queda para 10,07%. 10,07%. Por que está em 10,07%? Basicamente por conta dos auxílios governamentais que foram dados, tá? E a gente teve uma inflação negativa no mês de julho. Pode ser que aconteça de novo em agosto, talvez num cenário bem difícil em setembro, e depois volta a ser a inflação positiva de novo. Mas é por conta de um cunho temporário, de algo, um auxílio que o governo está dando, que fez com que ela descesse um pouco. Até quando ela foi divulgada, eu publiquei, fiz um post nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, @marinovinicius, vai lá. E o que acontece? Eu mostrei que de todos os itens que estão dentro da cesta do IPCA, os únicos itens que tiveram queda foram justamente os itens que foram subsidiados pelo governo. Foi habitação e foi, que pega a parte da energia, e foi combustíveis, que é a parte de transporte que pega combustíveis. Então, energia e combustíveis foram dados auxílios para esses setores e acaba repercutindo lá na inflação. Todos os outros tiveram uma inflação positiva. Deflação é negativo, inflação é positivo. Então, se a gente for olhar sem auxílio governamental, a gente estaria com uma inflação ainda maior, embora já esteja grande, em 10,07% nos últimos 12 meses. O que isso significa? Pega um ano atrás, aquilo que valia, digamos, em média, tudo que a gente compra, tinha uma unidade, assim, o preço mais ou menos da unidade de R$100. Hoje é 110, aproximadamente isso, tá? E por que isso é um problema? Basicamente porque isso faz com que, se você não tem um aumento salarial na mesma medida da inflação, faz com que você consiga comprar menos coisas. Se eu não me engano, 34% dos aumentos salariais, eles pelo menos empataram com a inflação. Todos os outros não conseguiram subir junto com a inflação. Então, o que acontece na prática? O poder de compra das pessoas diminui. Talvez eu ganhe a mesma quantidade de dinheiro, talvez eu ganhe um pouquinho mais até que no passado, mas eu não consigo comprar as mesmas coisas que eu comprava no passado. Porque no passado, os preços das coisas eram muito mais baixos. Faz sentido isso para você? Faz sentido isso? Então, mesmo que aumente o salário, você pode ter um poder de compra diminuído. E aí, como está essa inflação, esse aumento de preço está muito grande, o que o Banco Central está fazendo por meio do Copom, que é o Comitê de Política Monetária? Quem é esse Comitê de Política Monetária? Basicamente, é um comitê formado por dirigentes do Banco Central do Brasil. Eles se reúnem aproximadamente a cada 45 dias, se reuniram agora no início desse mês, e eles estão fazendo o quê? Desde março de 2021, estão elevando a nossa taxa Selic. O que é a taxa Selic? Taxa Selic nada mais é que a taxa de juros de referência da economia. Então, é a referência. Basicamente, o que acontece com a taxa de juros, a taxa Selic, acontece com todas as outras taxas de juros da economia. Então, se a gente vê a taxa Selic subindo de 2% para 13,75%,
como aconteceu de março do ano passado até hoje, é natural que a gente veja as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos, do crediário, tudo subindo, certo? Qual é o objetivo do Banco Central? Vão aumentar os juros. As pessoas, o brasileiro que tem o costume de ser endividado, algumas pessoas sim, a maioria precisa para viver, outras pessoas acostumaram a pegar dívida, não precisam, mas acostumaram a pegar dívida. Então vamos fazer os brasileiros pararem de pegar empréstimo, pararem de fazer financiamento, para que eles consumam menos, e se eles consumirem menos, as empresas vão ser obrigadas a baixar o preço. E aí a inflação vai cair. Essa é a proposta, esse é o objetivo do Banco Central subindo a taxa Selic. Só que subir a taxa Selic tem um grande problema, porque é uma trava que você coloca na economia. E um alerta, tá? O próprio Banco Central ele já anunciou que é possível que tenha mais alguns aumentos incrementais na nossa taxa Selic, tá? Não deixou certo que vai ter nas próximas reuniões, mas a gente já está numa taxa Selic extremamente elevada. E o que ele confirmou é a taxa de juros vai ficar alta por mais tempo, por bastante tempo. Inclusive, o próprio Banco Central já desistiu de controlar a inflação, tanto em 2022 quanto em 2023. Ele está olhando lá para o primeiro trimestre de 2024. Então ele já jogou a toalha em relação a 2022, 2023, acho que não tem como resolver, já está olhando lá para frente. Então ele quer manter a taxa de juros lá em cima por bastante tempo, focando lá em 2024. 2023 já foi para o Banco Central, 2022 já foi também. Qual é o problema? Uma taxa de juros mais alta faz com que as pessoas e as empresas paguem mais, pelo menos por parte dos empréstimos que elas já têm. Você já viu por aí investimentos, já ouviu falar pelo menos investimentos chamados de renda fixa, chamados CRI, CRA, Debenture. Esses investimentos aqui, chamado CRI, CRA, Debenture, alguns deles são atrelados ao CDI, que esse CDI é atrelado à taxa Selic. Então, se a taxa Selic sobe, as empresas passam a pagar muito mais juro pela dívida. E a maioria das empresas tem dívidas. As pessoas que têm dívidas, pelo menos uma parte dessas dívidas, passam a ter juros mais altos por conta desse aumento da taxa de juros. Algumas dívidas são pré-fixadas, fixadas antes a taxa de juros. Outras não, outras são pós-fixadas. O fato é que uma parte das dívidas, tanto das empresas quanto das pessoas, tem um custo mais elevado. As pessoas, as empresas pagam mais juro pela dívida. Só isso, naturalmente, gera duas consequências. Primeiro, as pessoas já estão com uma inflação bem alta, estão com o salário defasado. Tem que pagar mais juro pela dívida, elas compram ainda menos das empresas. Só isso já faz as empresas terem uma queda no lucro, tá? Outra coisa importante, outro fator importante. Quando simplesmente uma empresa paga mais juro pela sua dívida, o que acontece? Só aí ela já tem um lucro menor. Se ela paga mais juros pela dívida e está vendendo menos, é normal que ela tenha um lucro muito menor. E se ela tem um lucro menor, é normal que os preços das ações caiam. Tá? O que move o preço de uma ação no longo prazo? O aumento ou a queda no lucro da empresa. Ponto final. Não tem mais conversa. Isso é o que move o preço de uma ação no longo prazo. No curto prazo, é totalmente especulativo. Pode subir, pode cair, pode subir, pode cair. No longo prazo, de forma certeira, objetiva, você consegue rastrear. Subiu o lucro, sobe o preço. Caiu o lucro, cai o preço.